Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu fiz recentemente uma pergunta aí na minha rede social, do LinkedIn e do Facebook, questionando qual dos temas as pessoas queriam aprender, tanto entre o tema de teoria de mudança, quadro lógico, e tínhamos também ali a árvore de problema, a árvore de soluções. As pessoas votaram quase que em todas, mas tivemos aqui uma porcentagem maior, muita gente a pedir que eu pudesse falar da teoria de mudança. Teoria de mudança é o tema que nós vamos falar hoje. Vai ser uma conversa muito rápida, mas que vamos deixar aqui os insights muito importantes para todos aqueles que trabalham no setor social ou que trabalham com projetos e que queiram aprender uma das ferramentas, uma das mais utilizadas ferramentas no processo de planificação, no processo de avaliação do projeto ou de um programa, seja o que for. Mas antes de irmos para lá, vocês sabem que no nosso espaço nós temos sempre sugerido a leitura de livros, okay? E hoje eu trago o livro do António Centro, okay? Este é um livro bastante sugestivo, okay? O livro é sobre liderança e gestão de equipa. É um livro que dá aqui ferramentas importantes para todos os líderes que trabalham com equipas, okay? Para todos os líderes que queiram formar equipas. Quais são as estratégias que podem ser utilizadas para que tenha uma equipa que efetivamente vai ser eficiente para o alcance do objetivo planejado ou da visão da empresa, da visão da associação, seja lá o que for o objetivo. Então, vamos rapidamente falar sobre a teoria de mudança de forma muito prática. A teoria de mudança, ela é, de facto, uma teoria. Como o próprio nome diz. É uma teoria montada por detrás de um projeto, por detrás de um programa, que visa explicar de forma lógica, coerente, de como a organização, de como a empresa, de como a associação pretende alcançar aquele objetivo específico a que se predispôs. Então, vamos olhar aqui neste quadro, espero que esteja bem visível deste lado. Neste quadro, eu fiz um resumo muito rápido de como é que nós temos que trabalhar a nossa teoria de mudança. Se nós formos a ver ali, a teoria de mudança é construída por aqueles elementos. Basicamente, em termos práticos, nós temos o input. O input é basicamente o insumo, ou seja, aquilo que nós vamos precisar para a realização do nosso projeto. Todos os recursos que vamos precisar para a realização dos nossos projetos. Então, temos ali os inputs, temos aqui as atividades, temos os outputs, temos os outcomes e temos o impacto. O impacto eu tenho considerado como se fossem tanto resultados de grande escala. Okay? Resultados de grande escala. E o outcome está muito relacionado com a questão das evidências que se esperam gerar dentro de um tempo específico. E tem a questão dos outputs, que eu considero como os indicadores. Temos as atividades, que eu considero como as ações. E, mais uma vez, o input, que são os recursos. Então, qual é o pensamento por detrás desta lógica aqui? O pensamento é simples. Imagina que a sua associação, a sua organização, esteja a pensar em desenvolver um projeto que visa melhorar a literacia no ensino primário em Moçambique. Por exemplo, é um exemplo. Este é o objetivo pelo qual a sua associação pretende alcançar. Contudo, para ela alcançar este objetivo, é preciso compreender como é que ela vai alcançar esse objetivo. E é aí onde existe, então, a tal teoria. A teoria começa logo aqui, no input. Então, tem que haver uma reflexão profunda dentro da sua associação sobre que recursos a organização precisaria para, efetivamente, conseguir alcançar aquele objetivo que mencionei há pouco, que é o objetivo de aumentar a literacia, ou seja, melhorar a literacia
no ensino primário em Moçambique. Então, quais são os recursos que a associação precisa? E aqui nos recursos, nós temos que pensar todo tipo de recurso possível. Desde recursos humanos, recursos financeiros, equipamentos, não é? Transporte, uma série de outras coisas que temos que pensar aqui nos inputs. O input é como se fosse um orçamento em que você elenca, faz uma lista rigorosa de como é que, em termos de recursos, a sua associação ou o seu projeto precisa para se posicionar e realizar o resto aqui embaixo. Ou seja, para alcançar o objetivo que pretende. Ok? Então, isto é uma reflexão feita aqui, no input. Pense sobre tudo, sobre todas as coisas possíveis. Okay? Então, uma vez nós encontrarmos e definirmos bem quais são os recursos que nossa associação precisa para executar este projeto específico, então, onde nós vamos pensar sobre as atividades. Mas isto não precisa ser necessariamente nesta lógica, como estou aqui a dizer. Vocês podem começar a reflexão nas atividades e depois irem para os insumos. Ou para os inputs. Ok? Ou podem começar pelos inputs e irem para as atividades. Isto tanto faz. Agora, nas atividades, é onde vocês vão elencar, mais uma vez, todas as ações, como eu estou a dizer aqui, todas as ações que vão executar para o alcance daquele objetivo que vocês definiram. Tá bem? Quais são as ações, por exemplo, que precisaríamos de realizar para alcançar o resultado que nós dissemos, ou seja, o objetivo que eu disse recentemente, que é o grande objetivo de melhorar a literacia no ensino primário em Moçambique. Quais são as ações que temos que fazer? O que é preciso fazer? Então, tem que se fazer um pensamento, uma reflexão muito séria aqui, nas atividades. Provavelmente pode ser fazer peças de teatro com as crianças, sobre o alfabeto. Provavelmente pode ser, distribuir materiais didáticos às crianças. Pode ser também questão de criar clubes de leitura, e uma série de outras atividades. Neste caso, estou a dar alguns exemplos de atividades no contexto do exemplo que dei inicialmente. Agora, dentro da sua associação, dentro da sua organização, você também tem que pensar quais são as atividades que vocês vão realizar para alcançar o objetivo que vocês já definiram. Tá bem? Então, basicamente, atividades aqui é como se fosse uma espécie de cronograma. Vocês fazem todo um cronograma aqui. Tem muito a ver com cronograma. Tá bem? Agora, os outputs. Outputs são aquilo que nós chamamos mais ou menos de indicadores. Ou seja, aqui vocês fazem a reflexão sobre quais são os elementos que irão demonstrar que o nosso projeto, que a nossa iniciativa está num bom caminho. Ok? Quais são as evidências, quais são os indicadores que demonstram que o nosso projeto está num bom caminho? Estes são os outputs. Ok? Outputs são os produtos. São os produtos. Tá bem? Então, normalmente, esses outputs, em termos de verificação, eles devem acontecer nesse intervalo de 0 a 6 meses. Não é necessariamente uma regra rígida, depende muito de como é que vocês querem executar isto. Por uma questão profissional, recomendo que vocês coloquem os outputs mais ou menos nesse intervalo de 0 a 6 meses. Porque, normalmente, desde o início da implementação de um projeto até a geração dos primeiros resultados, de facto, há aqui algum tempo que se corre. E pode até ser menos, mas por uma questão de margem de erro, podemos dizer de 0 a 6 meses. Pode ser que vocês consigam alcançar rapidamente, mas de qualquer forma, nesse intervalo é o momento que vocês vão fazer a verificação dos outputs.
Os outputs são os produtos. Se, por exemplo, no nosso exemplo de melhorar a literacia no ensino primário em Moçambique, eu digo que uma das evidências, aliás, um dos outputs ou dos produtos que eu gostaria de verificar ao longo deste período é que todas as crianças das escolas A, B, C tenham, por exemplo, o material didático distribuído ou o material didático consigo. Ou que X número de peças teatrais tenham sido elaboradas, por exemplo. Então, se dentro deste período aqui, de 0 a 6 meses, a minha associação, a minha organização ainda não está a alcançar aquilo que são os outputs que eu próprio defini, nesse caso, que a minha associação definiu, então é momento de fazer uma reflexão profunda para onde é que o projeto vai. Obviamente, a implementação do projeto é isso, é uma reflexão atrás de reflexão. Construção, reconstrução. Isto é que se chama implementação do projeto. Não tem como. Nós, obviamente, como eu disse, isto aqui é uma teoria de mudança. Quando nós vamos ao campo implementar esta toda a teoria, encontramos algumas realidades lá no campo que nos forçam, evidentemente, a mudar a nossa estratégia. Mas para tu mudares a tua estratégia, é preciso que haja evidência suficiente de que a teoria, como ela foi elaborada, não vai funcionar. E como é que tu fazes isso? Há um outro instrumento que é utilizado para verificar se o projeto está a ir ou não num caminho certo e se há necessidade ou não de redefinir a estratégia por detrás do projeto. Existe uma outra ferramenta que é utilizada para isso. Mas neste momento, tentemos aqui. Então, definidos os outputs, vamos então definir os outcomes. Outcomes são resultados intermédios. Okay? Resultados intermédios. Resultados intermédios são as tais evidências. Nós precisamos. As evidências podem ser, por exemplo, vamos lá, voltando para o exemplo de melhorar a literacia no ensino primário em Moçambique, a evidência pode ser, por exemplo, que X número de alunos de primeira classe ou do ensino primário da escola A são capazes de ler sem dificuldades o abecedário, por exemplo. Então, eu vou, através de certos instrumentos de verificação, controlar as evidências. E, normalmente, os outcomes, eles começam a aparecer dentro de um projeto neste intervalo de 12 a 18 meses. No intervalo de 12 a 18 meses é o momento, então, que os outcomes começam a aparecer no seu projeto. Então, feito isto, elencado os outcomes que nós desejamos, então temos o impacto. Qual é o impacto que nós queremos? Refletimos, colocamos aqui o impacto. Está bem? O impacto, por exemplo, sobre o nosso exemplo de melhorar melhorar a literacia no ensino primário em Moçambique, podia, por exemplo, ser, X número de crianças da escola da região Y do nível X são capazes de ler corretamente, não é? Por aí vai. Este é o impacto, por exemplo, a longo prazo. Impacto, como eu disse, é o resultado de grande escala. E normalmente, para tu definires o impacto aqui, é fundamental que se saiba o problema, que se conheça bem o problema. E isto é um outro momento. Então, nós estamos num caminho avançado, né? Porque a teoria de mudança, na verdade, ela só é feita quando existem já dados suficientes sobre o problema que nós queremos resolver. Está bem? Então, esta aqui é a estrutura. E como é que se lê? Como é que se lê a teoria de mudança? A leitura é simples. A leitura da teoria de mudança é: nós, a associação A, precisamos de estes recursos para realizar estas atividades e alcançar estes produtos que, por sua vez, vão nos permitir alcançar estes outcomes e, finalmente, alcançar o impacto. Então, é assim como se lê. É mais ou menos, se isto, então isto.
Então, se isto, então isto. Se isto, então isto. Se isto, então isto. É uma espécie de causa-efeito. 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 Então, montada a teoria da mudança, você já está preparado, já tem um instrumento que vai permitir que a sua associação, o seu projeto, possa ser avaliado rigorosamente com elementos credíveis. Por isso é que a teoria de mudança, ela tem sido esta ferramenta bastante utilizada, sobretudo nas organizações não governamentais, organizações de base comunitária, organizações de advocacia, empresas sociais, okay? E vários outros segmentos. Eles utilizam esta ferramenta para poder facilitar a sua aprendizagem ao longo da implementação de um projeto qualquer. Então, ficamos por aqui hoje. Espero que tenham gostado desta conversa muito rápida em torno da teoria de mudança. Na semana que vem, nós vamos falar de árvore de problema e árvore de soluções. Ok? É importante que eu fale disto porque também houve pessoas que votaram para estes temas. E para que vocês compreendam muito bem por que a teoria de mudança, dita desta forma, ela só tem mais validade quando tem dados, é importante que eu fale de árvore de problema e árvore de soluções, que são também outras ferramentas utilizadas para o exercício de reflexão na construção de um projeto. Tá bem? Fique bem. Até pela semana.